11 horas 13 minutinhos, 33 graus. Bora continuar, pessoal. E agora, ô Mimi, tira pra aqui. Cuidado com o meu passarinho, rapaz. Cuidado com o meu passarinho. Chama ela pra vir aqui, que a gente vai chamar aqui a nossa entrevistada. Pessoal, essa semana tem um caso que chocou o Mato Grosso do Sul, que chocou o Brasil, na verdade, porque isso foi notícia em todos os lugares, né? E essa semana, após a audiência no Fórum de Campo Grande, onde o padrasto e a mãe de Sofia, a pequena Sofia, aquela que foi assassinada e que ainda está num contexto nebuloso entre a participação da mãe e o assassinato possivelmente ocasionado pelo padrasto da criança, o padrasto e a mãe de Sofia Ocampo foram ouvidos. O juiz Aloysio dos Santos Pereira determinou que os acusados da morte vão a júri popular. Isso vai acontecer agora no mês de março, isso vai acontecer em 2024, no mês de março, já vai acontecer rapidinho. Ou seja, quase 1 ano e 2 meses após o crime, a gente já vai ter isso elucidado e os criminosos ou os inocentes serão absolvidos, né? Para falar sobre esse assassinato que aconteceu em janeiro, que, como eu disse, chocou a todo mundo. Eu até estava falando aqui, eu sou avô de 4 netos, esse caso me deixou pensativo por muito tempo, né? A gente vai receber aqui no estúdio agora a advogada de acusação, Janice Andrade. Janice, chega para cá, pode vir aqui, olha. Quero te agradecer já antemão, muito obrigado por você aceitar nosso convite. Fico muito feliz, sei que numa sexta-feira dessa correria que deve estar, você vai pro final de semana e você teve a bondade de vir aqui falar com a gente. Ontem nós, Janice, a gente viu que foi decidido que esses dois vão a júri popular. Para a acusação, isso já representa uma vitória? O que significa essas duas pessoas irem a júri popular nesse caso tão escabroso? Eu quero agradecer o convite. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa aqui. A gente recebeu, obviamente, a decisão do doutor com grande alívio, né? Sim. Porque a gente conhece o processo, tem indícios de autoria suficiente, tem materialidade de todos os crimes que eles foram denunciados e pronunciados agora, né? Sim. Agora, doutora, ontem, quando a gente estava falando do depoimento, existe no depoimento, que pode ser uma estratégia de defesa dos dois, existe depoimento um certo empurra-empurra. Olha, eu não estava com a criança, eu estava dormindo, não, ele apareceu com a criança. Houve uma aparente estratégia de desqualificar para que houvesse uma confusão. Há provas suficientes de quem foi realmente o autor ou a autora do crime? Há provas suficientes de que a mãe, mesmo que não tenha cometido o crime, foi leniente, foi conivente? Já tem isso nos autos de forma contundente, doutora? Tem, sim, tem todas as provas técnicas, né? Quanto às provas técnicas, minha análise desse crime, a dinâmica desse crime aconteceu o seguinte. Eles fizeram uma festa na noite anterior, na noite da morte da criança, regada a cocaína. A mãe foi comprar cocaína, porque passou, inclusive, no Pix dela, sim, a cocaína para fazer a festa. Sim. E fizeram uma festa, ficaram usando drogas, bebendo, até 4 horas da manhã. Com as crianças em casa. Com as 3 crianças em casa. O que acontece? Que eu presumo que aconteceu pela prova dos autos. Essa criança acordou cedo, eu tenho uma filha de 3 anos, acordam cedo, criança acordam cedo. Eles queriam dormir porque tinham passado a noite usando drogas e eles são extremamente agressivos e violentos, os dois. Vocês têm acompanhado a quebra de sigilo telefônico deles e o relatório que o GAECO juntou, então é horrível a situação que aquela criança era submetida a diversas violências diariamente. Sim. Então essa criança chorou, eles agrediram os dois, ali não tem nenhum menos culpado. Eles agrediram essa criança, mataram essa criança e deixaram para lá e foram dormir. E acordaram, essa criança já estava morta lá, 3 horas da tarde. Desculpa de que vamos levar 2 horas da tarde para ver o que é. Não, isso não, porque... Eles sabiam, na teoria de vocês, eles já sabiam, inclusive, que ela estava morta. Sim, claro, ela fez 4 anos e meio de fisioterapia. A mãe. Ela não é nenhuma leiga, ela sabe quando um ser humano... Tem uma noção de anatomia ou de uma situação de um corpo. Exatamente, claro. Se ele tem vida ou não. E a criança chegou às 5 horas no posto de saúde com rigidez cadavéricas. As médicas profissionais de saúde capacitadas para isso atestaram que no mínimo ali fazia 4 ou 5 horas que essa criança estava morta. Sim. O pai e o padrasto, o pai afetivo, chegaram ao posto de saúde e viram a situação dessa criança. Então, não tem como dizer que aquela criança morreu 5 horas da tarde, que a criança foi... Né? Não tem como, não tem. E outras provas, doutora? Por exemplo, das violências que essa criança... Eu até lembro que eu fiz um editorial quando
a gente soube do crime, quando houve o crime, eu fiz um editorial que eu dizia o seguinte, não me lembro agora, eu vou falar, talvez minha memória me traia, mas é como se essa criança tivesse visitado um posto de saúde ou uma UPA, enfim, qualquer local público para a saúde, pelo menos mais de uma vez por mês durante a vida de 2 anos e 7 meses, se não me engano dela. Ou seja, os indícios ela foi levando aos poucos para o poder público, tipo, me abraça porque as coisas estão acontecendo na minha casa. E a gente culminou com essa criança sendo assassinada, incrivelmente, pela mãe e pelo padrasto, pelo que a senhora está me dizendo. E o que os autos podem provar. Com relação ao Estado, qual é, o que o pai pensa em fazer? Porque eu, como avô, eu sinceramente, eu iria culpar o Estado, de alguma forma, né? Porque, como assim? Como assim minha filha chega aqui várias vezes? Há essa possibilidade também de alguma coisa contra o Estado? Não, nós já juntamos todas as provas que comprovam a omissão do Estado e do município. Sim. E eles vão responder civilmente numa ação indenizatória, porque é só assim que, com punição, Sim. que os agentes públicos serão mais diligentes, Sim, a gente, claro. com a sociedade cobrando, né? Mas assim, o que a gente, nessas idas no posto de saúde da criança, da vítima, agora, pela quebra do sigilo telefônico, toda vez que ela era agredida, a mãe levava ao posto de saúde, tá? Tipo, 25 de janeiro, o padrasto deu um cascudo Já essa relação, por exemplo, das mensagens de WhatsApp, vamos colocar, dizendo, machucou por isso, leva no posto. Então, já existe essa relação. Quando a No mesmo criança, dia. ele deu uma surra na criança, no dia 16 de... Vou dar um exemplo para você. Tá. No dia 16 de novembro de 2022, ele deu uma surra e ele fala para ela, deu uma surra na Sofia, porque não queria comer, por causa de bobagem, de criança sendo criança. Sim. E aí, 2 horas depois, ela tá no Uber indo, trocando mensagem com ele, com a criança levando desmaiada. A criança está com um galo na testa. Ele pegou já a criança... essa relação, inclusive, de que ela ia ao posto de saúde por causa disso. E aí, essa criança foi, porque levou uma surra, dia 16 de novembro de 2022. Isso tem no prontuário dela e tem nas mensagens. A gente fez essa correlação, né? E no dia 18, essa criança, ela voltou para casa, no dia 18 essa criança foi de novo com a tíbia quebrada. Então você vê aí, Guto, a omissão, porque se um assistente social tivesse levantado a roupa dessa criança, até mesmo olhado essa criança, segundo. ela tinha a hematoma no pescocinho dela, que o cara tinha, o acusado, tinha pego a criança pelo pescoço. Então, se um assistente social, uma enfermeira ou um profissional... Claro que consegue, é fechar os olhos. E aí essa criança, 2 dias depois, volta com uma perna quebrada, com o dorso inchado. A ficha tá lá, gente. Nossa. Isso eu não consigo, eu já levanto o tom, porque a gente fica muito indignado com isso, né, Guto? Essa omissão. E aí, a mãe diz que uma criança de 2 anos caiu da própria altura, o médico fala que quebrou. Não, ela levou uma outra surra. E aí a criança aparece... Os sintomas de criança vítima de violência, dor no estômago, criança vomitando, criança muito desidratada. Isso, os profissionais de saúde têm que saber que esses são sintomas de criança que deveriam para saber isso. Eu sei, porque eu atuo nessa área, mas qualquer profissional de saúde tem que saber que isso são sintomas de criança vítima de violência sexual, violência física e violência psicológica. E a Sofia estava lá. Quando chega nesse ponto da criança ir tantas vezes no UPA, com dores estomacal e vômito, é que já está se encaminhando para o desfecho que nós tivemos em janeiro. Infelizmente. Olha, eu até peço desculpas às pessoas que estão em casa pra gente estar falando bastante desse assunto, que ele chega a embrulhar o estômago. Eu tô aqui conversando com a doutora, meu coração tá batendo forte, porque a todo momento vem meus 4 netos na minha cabeça. A todo momento. Vem as minhas netinhas de menos de 5 anos de idade, vem os meus netos que já têm um pouco mais, mas têm 9 anos de idade. Eu já fico horrorizado de ficar falando nisso, mas eu vou ter que falar de uma parte. Claro que a pior parte disso é a morte da criança, é a pior parte disso. Ela deveria estar aqui com a gente, né? Mas existiu uma coisa absolutamente fora do entendimento, que foi o estupro. Isso já está provado também, doutora, que essa criança foi violentada. Sim, já está provado. Tem prova técnica, né? Que ela teve ruptura uminal e teve outros vestígios também de estupro. Violência E a alegação da defesa é que não foi achado material genético do acusado na criança. Obviamente, porque o estupro já foi comprovado que não era recente e poderia ser reiterado, mas ele poderia ter usado camisinha, ele poderia ter estuprado essa criança de outras formas. Acontece o que aconteceu? Prova que nós temos que essa criança sofreu violência sexual junto, e ele era o cuidador principal.
Ele que dava banho, ele que trocava. Então não teve outro contato com outras pessoas. Não tem possibilidade de outra pessoa ter cometido o crime de estupro. E ele colocou, a criança estava com vestígios, com sinais de violência sexual. Ele colocou uma fralda para mandar a mãe para o posto. Olha, eu poderia ficar conversando mais aqui com a senhora sobre isso. É um assunto que interessa não só a mim, mas tenho certeza toda a comunidade de Campo Grande de Mato Grosso do Sul. Mas o que eu gostaria que dessa nossa conversa ficasse, que eu acho que é importante, a gente às vezes desnudar esse tipo de violência, que não é legal a gente ficar falando demais nisso, né? Violência é uma coisa que embrulha a gente. Mas é para você que está em casa prestar atenção com as suas crianças, prestar atenção no que ocorre ao seu redor. Por mais que você confie, se a criança está dando sinais, não vá fazer que nem os entes públicos que simplesmente viraram as costas para uma criança de 2 anos e 7 meses e deixaram ela morrer. Que eu vejo isso como uma falha incrível. E aí, a mãe, pai, tutor, avó, ao menor sinal de que a criança tá ocorrendo sofrimento com a criança, precisa denunciar, precisa procurar em algum lugar, precisa buscar ajuda, pedir socorro, ao menor sinal, porque senão chega nisso que chegou. E lembrando, né, Guto, nós temos a lei em Riborel agora, a nova lei, que a omissão, se você souber que está acontecendo violência contra a criança e você não denunciar, isso é crime, de 4 a 12 anos de prisão. Também é um então, criminoso. Isso é a sociedade, qualquer pessoa que vê, que presenciar, que saber que uma criança está sendo vítima de violência psicológica, física e se calou, vai responder criminalmente também. E o que eu acho válido da gente, só para a gente finalizar a nossa conversa aqui, o válido dessa intromissão da imprensa, dessa intromissão contundente como a gente faz, como eu faço questão de fazer, é que esse crime é um crime que não passou batido, não passou em branco, né? Ele não foi sendo esquecido. Tanto é que ele aconteceu em janeiro, e ele já vai ser julgado em 2024. Ou seja, eu acredito que essa pressão da imprensa, com mais tudo que foi divulgado e todo esse trabalho para que essas pessoas fossem reconhecidas como criminosas, apesar de ser a mãe da criança, faz com que a gente pense o seguinte: a pressão vale, né, doutora? Porque a gente precisa falar sobre o assunto cada vez mais, né? A imprensa foi fundamental para cobrar. Né? A imprensa foi fundamental, acompanhou esse caso e acompanha. A Folha de São Paulo está acompanhando, a Piauí, a imprensa local aqui foi muito, né? E tem possibilidade de fazer também uma reportagem para o Fantástico agora. E aí a justiça tem que dar resposta. Tem que dar resposta, claro. Porque isso não dá para admitir. Essa semana teve uma audiência pública que os conselheiros falaram: vocês falam só de um caso que aconteceu uma tragédia. Não foi uma tragédia, isso foi um crime. Omissão é crime, a gente não pode esquecer. E outra, ele representa muito mais crianças que estão sofrendo, não é um crime só. A gente não está falando de um... Por isso que eu estou falando aqui, não estamos falando de um crime. Nós estamos falando de coisas que podem estar acontecendo sob o seu nariz, aí você não está vendo, não é? Aí você chega no ponto que a criança morre, é hora da gente falar: olha, isso não é um crime contra uma criança. Isso é o que está acontecendo com centenas e milhares de crianças em todo o Brasil. Então a gente tem que falar cada vez mais. Doutora, mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu só quero que é importante, é fundamental também, a qualificação dos servidores públicos, de escola é uma grande parceira, o Conselho Tutelar, a promotoria, uma promotoria mais diligente, a promotoria de justiça tem que atuar com mais diligência nos casos de vítima de violência, de maus tratos, de violência. A DPCA tem que começar a qualificar esses crimes, que a criança quebrou uma perna, a criança quebrar uma perna, quebrou uma clavícula. Maus tratos não é maus tratos, é lesão corporal grave. Tem que qualificar os crimes de acordo com a tipificação ali, não é tudo maus tratos e aquela... Não dá para deixar tudo na mesma caixinha. Não dá. E assim, qualificar o governo do estado, porque você viu os números essa semana, violência contra a criança, violência sexual, tem que qualificar os servidores para atender e para combater esses crimes, senão a gente vai ficar enxugando gelo. Concordo. Doutora, muito obrigado pela disponibilidade, eu agradeço. Pelo esclarecimento e sucesso na sua profissão. Muito obrigada. Pode ser por ali, obrigado. Tá aí, ó, pessoal, que esclarecimento.